Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aqui sempre com a obrigação e a necessidade de promover e produzir conteúdo bacana, de qualidade para você refletir e analisar o mundo em que nós vivemos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo estão o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente, nós aqui outra vez. E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui para refletir e analisar mais um tema das atualidades, né? Você sabe que esse programa, que é o programa que vai ao ar toda quinta-feira, é um programa onde nós debatemos temas das atualidades que eventualmente podem te ajudar, você que é estudante aí, a refletir sobre os temas, os possíveis temas de redação para o Enem, e você aí que não tem nada a ver com o Enem, não estuda vestibular, não faz nada, tá aqui só para ter conhecimento, é o seu espaço também para você ouvir muito conhecimento e também interagir, tá? Utilize as nossas mídias sociais para mandar mensagens pra gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só você colocar @ohistoriante que você nos encontra e você manda lá uma pergunta, uma interação que a gente vai ler com certeza aqui nas nossas gravações de podcast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito bacana chamado solidariedade e empatia na sociedade brasileira. Diria eu que é um dos temas mais urgentes, né, que nós devemos debater em tempos em que solidariedade e empatia são artigos de luxo numa pandemia, né, em que a gente está vivendo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas antes da gente entrar na pauta, nós precisamos dar alguns recadinhos. Márcio Fabiano! Diga aí, Pablo. Digamos que a pessoa que está nos ouvindo agora, tá ouvindo pela primeira vez e já gostou. Caramba, gostei do Historiante. Meu Deus, que capa linda, que pessoas lindas, maravilhosas. Como é que eu faço para ajudar essas pessoas? Mas, Fabiano, você tem a solução para essa pessoa? A solução é simples e barata, não tem coisa melhor. Por menos do que um lanche, do que uma coxinha e um refri, você nos ajuda, você tem acesso a conteúdo super bacana. Entre aí no Apoia-se, tá? E se junte a gente nessa turma, sempre lembrando que quem é apoiador, não é? Tem acesso a conteúdo exclusivo. Amanhã, quinta-feira, eu estarei preparando material sobre cultura e entretenimento. E ainda tem desconto nos diversos cursos e mini-cursos. A gente é retado. É isso aí, siga o conselho de Márcio Fabiano. Entre no apoia.se/historiante e faça o seu apoio a partir de R$4 mensais. Com muitas coisas aí, muitas recompensas bacanas que só os nossos apoiadores podem ter acesso, inclusive assistir aí as lives das nossas gravações exclusivamente, né? Conheça a família Historiante de podcasts. Além deste aqui, que é o Historiante, você tem o podcast das Arretadas, produzido pela Jaiane, pela Lídia e pela Bia Siqueira. Um podcast produzido por mulheres, dirigido por mulheres, observando o mundo a partir de perspectivas femininas e feministas sobre vários assuntos. Toda semana elas estão aí postando conteúdo bacana, além, né, claro, do podcast do Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, né, Kleber? Isso mesmo. Já estamos terminando aqui a edição do episódio sobre a campanha na África. Vocês vão conhecer aí o que o conhecido general e depois Marechal Rommel, um general alemão, fez no norte da África. Então fique ligado, assine o feed de todos os podcasts da família Historiante para você ficar ligado aí nas nossas atualizações. Aproveite também agora e baixe o aplicativo, nosso aplicativo lá na Play Store, né? Levezinho, básico, tranquilo para você aprender ciências humanas aonde você estiver. Através de aulas em áudio, cards de resumo, simulados, apostilas, enfim, uma infinidade de coisa totalmente free para você estudar lá com o conhecimento na palma da sua mão, né? Para onde você vá, você leva ele com você. Além disso, as matrículas estão abertas para os nossos cursos online lá no nosso site, tá? Então, entre em ohistoriante.com.br, conheça os nossos cursos, são cursos da área de filosofia, sociologia e história. E se matricule, a matrícula é baratíssima, R$ 59,90, e você ainda tem direito ao certificado acadêmico com 30 horas
aulas. Então aproveite e vá lá agora que você está ouvindo a gente, ohistoriante.com.br. Vamos entrar agora na nossa pauta e eu vou proceder para a leitura do nosso editorial. Há não muitos dias, eu e Lídia precisamos ir comprar remédios à noite. Era já muito tarde, em torno de meia-noite, quando retornamos para casa. Em meio às ruas desertas, a gente observou que o frouxo isolamento social em Petrolina e Juazeiro ainda nos permite ver muitas pessoas vivendo em uma normalidade anormal nessa pandemia. Mais tarde da noite, eu particularmente não esperava encontrar tantas pessoas na rua. Demos a volta no quarteirão e descobrimos o motivo. A fila para acessar a Caixa Econômica, que começaria pela manhã a receber seus clientes, já tomava proporções colossais. Milhares e milhares de pessoas, umas deitadas sobre papelões, outras acordadas conversando em pé, 100, 200, 300 pessoas, esperançosas de acessar o auxílio emergencial prometido e ainda não garantido para muita gente pelo governo. Uns dias antes, fazendo esse mesmo trajeto, lembro de ouvir Lídia chorar. Eu perguntei o que foi. Ela apontou pessoas revirando lixo, abrindo sacos, na rua. Era outra madrugada como aquela. Nós estamos bem, mas e os outros? Essa pandemia vem expondo muita coisa de muitas pessoas. O ódio e o amor, a incompetência e a preparação, a empatia e a antipatia. Na TV oscilamos os exemplos. Um homem estapeia outro em situação de rua chamando-o de vagabundo. Outro homem aos prantos fala numa reportagem do jornal que não tem mais nada para comer. Sabemos pelo repórter que os moradores da localidade foram socorrer o homem com comida. Quanto vale um prato de comida na pandemia? Quem tem fome tem pressa, dizia o saudoso sociólogo Betinho. Sua atuação e militância em vida sempre tiveram no combate à fome seu ponto central. Hoje, essa fome se amplifica em lares de boa parte da população em áreas periféricas. Pessoas que no mundo onde o trabalho é precarizado e a informalidade uma estratégia para sobreviver com o mínimo possível, essas pessoas olham assustadas para a despensa vazia, com medo. Será que a empatia vai voltar à moda, meus queridos amigos? Bem, nesse período de quarentena, nós estamos diante de várias situações. Situações de solidariedade, de empatia e também de, digamos, ações em que as pessoas estão se utilizando dessa crise para angariar patrocínios, angariar fãs, demonstrarem que são bonzinhos, mas muitas vezes eles se escondem atrás de máscaras. É assim como o texto que nós publicamos no Instagram e replicado no Facebook sobre um texto de Nietzsche, do livro dele, o livro Além do Bem e do Mal, onde as pessoas elas se ocultam atrás de máscaras e muitas vezes ocultam algo que eles não querem que a sociedade veja. Dentro desta pandemia, desta situação, onde muitas pessoas realmente utilizam da solidariedade para ajudar os próximos, ou até mesmo, muitas vezes, tiram de onde não tem para tentar ajudar outras pessoas que ainda têm menos. Nós vemos pessoas que têm condições financeiras extremamente grandes, milionários, cantores, pessoas que estão ali na mídia, fazem de suas lives uma propaganda de si mesmo e entre ali aspas fazem aquela arrecadação de alimentos ou de dinheiro para uma campanha. E muitas vezes a arrecadação que ele teve ali naquela live não chega nem a ser 30% do cachê de um show. Infelizmente, neste período de quarentena, nós vemos estas situações de pessoas que realmente querem ajudar, mas situações também de pessoas que querem aproveitar. Olha, eu tenho pensado muito sobre esse tema, e muito antes de nós decidirmos argumentar sobre ele hoje, eu venho com minha cabeça pipocando com ideias, argumentos, mas principalmente sentimentos, né? O historiador pernambucano Michel Zaidan, há uns, se não me engano, uns 3, 4 anos atrás, num seminário aí em Petrolina, um seminário muito interessante, ele falou o seguinte, ele disse: nós fomos todos criados
com a ideia de que nós brasileiros somos gente boa, somos cordiais, somos os bacanas, simpáticos, hospitaleiros, tudo isso com os quais a gente, desde pequeno, né, caracteriza a nós mesmos. E aí ele, no seminário, como um historiador sério como ele vai dizendo, olha, mas a gente tem um histórico de crueldades, e ele vai lá citando. Inclusive, a gente até discutiu isso, né, Kleber? Acho que no momento, em algum podcast, eu não me lembro mais, ou se foi numa conversa nossa, justamente que ele falava que disse, lembrar que Lampião e seu bando foi morto e tiveram suas cabeças degoladas. Muito bem, eu tenho me lembrado disso para poder fazer uma associação justamente com o que está acontecendo. Eu, sinceramente, como você bem colocou no seu editorial, Pablo, acho que nós estamos revendo o que nós somos, certo? Empáticos. Deixo aqui a pergunta para os nossos seguidores e seguidoras. Nós somos um Brasil empático? Nós somos uma sociedade que está sabendo olhar o outro? Pelo amor de Deus, minha gente, se é uma sociedade que tem empatia, ela não pode aceitar friamente os números que nós estamos tendo dessa pandemia. São 5.400 e alguma coisa. Eu acabei de ver agora no jornal, antes de acionar aqui, para nós estarmos juntos. Uma sociedade que verdadeiramente tem empatia pelo outro, não aceita, protesta, diz não, manda tomar alguma providência com o que aconteceu essa semana em Campina Grande, na Paraíba, quando alguns empresários coagiram funcionários para se ajoelharem na porta do comércio para exigir a reabertura do comércio. Essa foi uma cena, eu em geral, os que me conhecem, e vocês aqui no Historiante sabem que eu sou bem-humorado, mas essa foi uma cena que, para mim, me deixou absolutamente sem graça. Uma sociedade que tem empatia não pode aceitar, como você falou com sua... sempre bastante assertivo, Kleber, mas bem elegante, porque você não citou os nomes, não pode aceitar artistas que estão se aproveitando do momento. Se aproveitando do momento para ganhar mais seguidores, para ganhar dinheiro também, porque boa parte deles são patrocinados, e a partir daí dão lá um pequeno dízimo para quem está precisando. Lógico que nós temos exemplos super bacanas, certo? Mas, sinceramente, eu quero encerrar nesse momento minha fala deixando a pergunta. Nós realmente somos um povo bacana? Nós realmente temos empatia? Vale a pena, quando tudo isso terminar, sair pelo mundo e dizer eu sou brasileiro, não é? Eu venço tudo, eu me viro nos 30, eu sou super legal, eu sou hospitaleiro? Hospitaleiro? Nós não estamos aceitando os refugiados da Venezuela, hospitaleiros. Como é que nós estamos tratando os que vêm de fora fugindo, não é? Da Síria e de outras guerras por aí? Como é que nós estamos fazendo isso? Eu, sinceramente, acho que nós estamos num momento em que nós estamos nus. A gente tá vendo muito essa coisa das lives, né, que pipocaram, as lives com interesse de fazer arrecadação de alimentos, enfim. É preciso questionar, porque é uma coisa muito paradoxal. Até que ponto essa coisa de você captar doações é algo que parte do interesse daquele indivíduo de colaborar com pessoas que estão necessitadas, ou necessariamente faz parte mais de uma tentativa de autopromoção.
vi muito que cantores, artistas, enfim, fizeram lives com participação de outras empresas, né? E essas empresas, juntamente com esses artistas, promoveram lives, espetáculos para as pessoas consumirem aí através das mídias sociais, YouTube, Facebook, enfim. No cerne da questão está justamente o seguinte aspecto: até que ponto nós de fato nos preocupamos com o que o indivíduo passa? Porque a empatia vai além da simpatia. A simpatia é você, achar uma pena que uma pessoa sofra, até entender os motivos dela, mas não se colocar no lugar dela, que é o que a empatia vai propor. Que você se coloque no lugar do outro e sinta a dor do outro. Que é uma atividade extremamente difícil, extremamente complicada. Porque a gente vive numa sociedade extremamente individualista, com uma injeção de ódio. Não sei se meus colegas concordam comigo, mas nós passamos nos últimos anos recebendo uma injeção de ódio direta na veia. E isso ligado muito ao sistema político brasileiro, onde nós estamos inseridos nessa crise pandemônica, bem antes da pandemia do Covid-19. A gente já viveu uma pandemia aqui política, onde o ódio ele passou a ser injetado nas pessoas, a ponto de... um dia desse eu acho que eu comentei com vocês. Eu tava na rua conversando com os vizinhos. Um dos meus vizinhos gosta muito de ajudar animais, né? Na rua dele. Eu também de vez em quando tem um alimentozinho, tá? Eu coloco lá na rua. E aí o gatinho, o cachorro vem lá, come, tá? Bebe uma aguinha. E ele me chamou pra conversar, pra mostrar que uma das cadelas lá da rua tava grávida, né? Tava prenha. Me mostrou que ele tinha colocado ele dentro da casa dele. Aí saiu uma senhora, né, dentro da casa, que eu acho que é a senhora esposa dele, né? Como eu não vou falar o nome de ninguém, então ninguém saberá quem é quem. Mas ela veio, um doce um amor de pessoa, um amor de senhora, um doce, né? Ah, bichinha e tal, a gente vai criar e tal. Eu chego a ficar animado, né? Poxa, as pessoas têm realmente um coração muito bom ajudando os animais de rua. Menino, a partir do momento em que o cara mencionou, rapaz, e essa pandemia, né? E o presidente, quando essa palavra foi falada, meus amigos, ela mudou 100%. É como, sabe, o médico e o monstro? Ela mudou 100%, 100%. E ela passou de uma senhorinha dócil e tranquila a uma pessoa que xingava e gritava e esperneava e dizia que todo mundo era comunista e o prefeito comunista tá ligado à China comunista para, através do vírus chinês, dominar o mundo e não sei o quê. E eu fiquei assustado. Um passo atrás eu fui me distanciando dela, porque eu vi que ela começou a ficar com muita raiva. Sabe aquela pessoa que fica com muita raiva, começa a se tremer de raiva? Foi isso que aconteceu. Então assim, nós passamos por um processo muito ruim, um processo de adoecimento social. Um processo de adoecimento social que fez com que a gente se cegasse para o outro. Mesmo que ele seja o diverso, mesmo que ele seja o diferente. Aquela pessoa que não é a mesma coisa que eu. Ela tem um outro pensamento, ela tem uma outra ideologia, ela tem um outro estilo de vida. Esse processo de adoecimento em nosso país fez com que a gente se adoecesse tanto com essa vacina do ódio que a gente recebeu, que ser solidário passou a ser uma coisa extremamente seletiva. Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou solidário seletivamente. E essa seletividade é que baliza e baseia esse nosso retorno da empatia, sabe? Por isso que eu tendo a problematizar esses exemplos de empatia que acabam surgindo. Muitas vezes são exemplos ocos do significado principal. Oco mesmo, vazio. É uma empatia sem significado, sem tutano, posso dizer assim. Eu vou colocar só um complemento nessa fala do professor Pablo, com relação ao que nós vemos quando, por exemplo, ocorre de uma pessoa que perde, por exemplo, um valor em dinheiro, outra pessoa acha e devolve. A pessoa que encontrou e devolveu se torna praticamente um herói na sociedade, aparece na TV, tal. Isso era para ser normal. Isso não era para ser um ato de dizer, vai ter que dar uma medalha para essa pessoa. Lógico, fez o bem e devolver aquilo ali. Mas era para ser algo normal.
E nós vivemos numa sociedade em que essa, digamos, solidariedade de um com o outro se tornou tão rara que quando vemos um ato desse, essa pessoa acaba se tornando um herói para as outras pessoas. E era para ser uma prática recorrente, mas não é mais uma prática recorrente. Infelizmente, está se tornando uma prática rara, uma prática praticamente tida até como chacota, dependendo da situação. E só para completar, todos aqui nós fazemos os nossos atos de doação, de alguma coisa, atos de caridade, e a gente não está publicando ali nos stories, fiz essa doação dessas roupas aqui e tal, tô tirando a foto aqui, a roupa aqui, o alimento aqui, que eu peguei aqui, para doação, não. A gente estamos fazendo em silêncio. A gente não tem necessidade disso, porque essa solidariedade tem que vir de dentro. A pessoa tem que fazer isso sem imaginar que vai ganhar ali o seu biscoito, vai ganhar ali o seu holofote. Tem uma frase que eu infelizmente esqueci, a autora, eu sei que é uma autora, mas eu esqueci o nome dela, que ela diz, esmola refletida em espelho se converte em pedra. Ou seja, aquela esmola que você dá esperando ter algo em troca, ela não vai se tornar algo bom em troca, não. Futuramente aquilo ali vai se tornar uma dor de cabeça, vai se tornar uma pedra para você. Olha, vocês reparem que talvez esse tema, pelo menos dos que eu estou me lembrando de todos os temas que nós participamos juntos, não é? Tem sido um dos mais pesados. Não sei se vocês dois aí estão com um sentimento igual ao meu. Carregado, cara. Carregado, cara, porque deixa eu falar uma coisa. Eu tenho refletido muito nesses dias sobre o que é ser brasileiro, né? Se nós somos uma nação ou se nós, como o ator Pedro Cardoso, escreveu um texto que no Instagram dele foi bastante repercutido nas redes sociais, onde ele diz, o texto é enorme, eu claro não decorei, mas ele começa dizendo que nós não somos uma nação, nós somos um arremedo de gente, certo? O Sul, o Nordeste, ali os índios, nós, os brancos, os negros, de ascendência africana, indígena, mas nós não ainda somos uma nação. Eu começo a concordar com isso. A gente fica aplaudindo as iniciativas, repercutindo, repostando nas redes, né, os vídeos dos italianos cantando Bella Ciao, os vídeos dos franceses tocando nas suas varandas e achando tudo isso lindo. Depois a gente também começa a fazer alguma coisa por aqui. Não é, porque tudo isso cai, sabe? Quando você vê as matérias ontem foi um dia que eu fiquei o dia todo vendo isso na TV. Eu, em geral, estou me poupando, estou seguindo uma regra, né? 2 dias vendo, ou 2 dias sem ver, 1 dia vendo. Mas ontem eu resolvi ver, que ontem foi lamentável o episódio de nós vermos nossos conterrâneos, brasileiros como nós, nas filas do país debaixo de chuva. Salvador está um toró danado, Recife, Amapá, Macapá, capital do Amapá. E eu fiquei pensando, eu disse, que país é esse? O povo brigando, essa ajuda que é tão difícil de sair, R$600, tão difícil de sair. 1 trilhão para os bancos sai assim, R$600 para quem está necessitando. Aí vamos falar de empatia, Kleber e Pablo? Vamos. Você sabe que tem, já chega, nós estamos isolados, mas chega a nós, né, através de notícias, vizinhos, amigos aqui lá, gente dizendo, tá vendo? O povo está recebendo R$600 e não precisa, e não necessita. Tem gente que está comprando celular, tem gente que está fazendo churrasco. Sim, o que você vai fazer com 600 é um direito seu, de consciência sua. É impossível, entendeu? É de uma burrice ou de uma ingenuidade extrema achar que todo mundo que está ali na fila
vai pegar os 600, vai pagar sua água, sua luz, comprar feijão, arroz, carne, batata. Não, se a pessoa entrou naquele processo, recebeu os 600, comprou uma roupa nova, um sapato, gente, não é por aí. Aí vamos discutir empatia. A empatia nossa é para dizer que quem está recebendo, em sua maior parte, está recebendo porque está necessitado. Porque, sinceramente, você vier me dizer, eu acho que tem gente que se presta a isso, mas você vier me dizer, está vendo, achando bom ou apontando o dedo para alguém que espontaneamente vai enfrentar uma fila, correndo risco altíssimo de contrair um vírus que vai deixar provavelmente na porta do hospital sem atendimento e à beira da morte, apenas por brincadeira ou apenas para fazer um churrasco, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? A gente não acredita, Kleber, no outro. A gente não acredita. Eu acredito em você, eu acredito em Pablo, eu acredito em Lídia, eu acredito na minha mãe, na minha tia, na minha irmã. Tá entendendo? Mas a gente não acredita mais no outro. Isso é muito ruim. Eu espero que nós estejamos realmente já no fundo, nós já passamos do buraco do fundo do poço e que a gente possa se elevar diante de tudo isso. Existe uma dificuldade também, Márcio, nessa questão do você acreditar no outro, que é justamente a própria organização social em que a gente vive. A gente vive com medo o tempo inteiro, a gente vive trancafiado o tempo inteiro, a gente não crê mais. E o crer pode até tomar algumas conotações religiosas, mas não necessariamente. O você acreditar no ser humano, ele está passando por um processo de destruição, sabe? Esse acreditar, esse crer que nós podemos fazer algo, que nós podemos ser bons, não é? Então, essa sociedade em que a gente vive, e aí pegando aí, por exemplo, o conceito do Bauman, né? Nós construímos uma espécie de liberdade vigiada a tal ponto em que todo mundo é suspeito. Todas as pessoas são suspeitas. E isso agrava ainda mais com a nossa desigualdade social, que é a base principal e fundamental de nós termos tantos problemas em nosso país. Então a desigualdade social que está sendo aflorada agora, né? Porque a desigualdade social ela vai expor as vísceras da sociedade brasileira. Não sei se vocês discordam disso. A desigualdade social ela vai ser exposta a tal ponto em que as discrepâncias de poder aquisitivo, da vida que a pessoa leva, ela vai ficar jogada na cara, né? Tem gente que diz que a gente vai ser um e outro depois dessa pandemia. Eu não seria assim tão, enfático, né, em acreditar que as coisas elas podem mudar radicalmente, quase 100% em relação a isso. Mas eu acredito que a gente vai passar por um choque muito profundo de realidade e as estruturas desiguais da sociedade elas vão passar por um abalo, sim, que vão fazer com que muita coisa, inclusive, caia em descrédito. Né? Então, eu vejo muita gente reforçando essa ideia. Não, a gente precisa abrir o comércio e tal. O comércio ele só abre se ele tiver gente para trabalhar e para consumir. Sem gente para trabalhar e para consumir, o comércio não pode abrir. E como é que você vai fazer? E o que é que você vai fazer abrindo o comércio, né? Em um momento como esse? Você vai acabar conduzindo várias e várias pessoas à morte. Porque a pandemia ela não tá aí para brincadeira. As pessoas não estão morrendo de bobagem, de besteira. A gente acabou de passar a China no número de pessoas mortas. Sabe? Então a gente está num contexto extremamente adverso. E aí Márcio conta a história lá em Campina Grande, né? Que os funcionários foram obrigados a se ajoelhar. Gente, quem está nos ouvindo agora, você tem noção disso? Pessoas obrigadas a se ajoelhar para implorar o retorno do comércio, não porque querem, mas porque têm medo de perder seus empregos. Enfim, a primeira coisa que me lembrou ao ver a imagem, né, porque eu vi uma foto de duas mulheres ajoelhadas na frente da loja, foi lembrar do livro O Conto da Aia, né, a submissão feminina das aias em detrimento do desejo e da vontade da sociedade patriarcal. Gente, nós estamos brincando com a pandemia. Recentemente no Sul nós tivemos a abertura de um shopping. E as pessoas abriram o shopping, os empregados estavam batendo palmas e ao som de um sax sendo tocado e os consumidores entrando.
soube que 2 dias depois, 37 novos casos de contaminação tinham sido registrados pela Secretaria de Saúde. Né? Gente, nós estamos brincando com algo que não pode brincar, que a gente não pode brincar, que é a questão da saúde. E falando em epidemia, falando em empatia, né, como nós estamos falando agora, a empatia, ela chega nas classes dominantes assim tão rápido quanto ela vai embora. Porque a empatia nas classes dominantes, ela puramente está na questão do você entregar, mais a questão da solidariedade, né? Entregar um tanto de comida para alguma pessoa, fotografar e postar no Instagram e você fez a sua parte. Então basicamente é isso, gente. Então a gente está expondo a população brasileira e principalmente os menos favorecidos, as pessoas com menos poder aquisitivo, ao contágio, enfim, você pega a fila ali da Caixa Econômica. Kleber, inclusive, deu um testemunho recentemente aí sobre como estava a fila da Caixa Econômica, né? A fila da Caixa Econômica quilométrica, dobrando ruas, dobrando praças, dobrando quarteirões. E o risco de contágio ali é um risco enorme. Então nós estamos conduzindo os trabalhadores brasileiros a se contaminar, a um alto risco de contaminação, sabe? Então, como falar de empatia e solidariedade num contexto onde até o próprio presidente da República vira, quando perguntado sobre as mortes, ele diz, e daí? Gente, e daí? Como é que você fala e daí para tantas pessoas, tantas famílias que perderam seus entes queridos? Enfim. Sobre essa questão de solidariedade e empatia, só um adentro aí rapidinho. Vamos lembrar que na greve dos caminhoneiros o pessoal estava brigando por gasolina, imposto e combustível. Ou seja, o pessoal brigava apenas para completar o tanque do seu carro, esquecendo que outra pessoa precisava para trabalhar, precisava para se deslocar porque tinha pessoas doentes, mas era mais importante encher o tanque, completar o tanque do seu carro, porque já tinha gasolina, e deixar o outro sem para ostentar o carro. Estou com o carro abastecido e você não. Eu lembrei agora de um vídeo que foi postado um dia desse, na época que a gasolina tinha atingido um dos picos mais altos, sabe? Acho que foi ano passado. Um cara fez um vídeo dizendo, tá vendo aqui? Tô no meu Camaro. Olha o meu tanque, tá cheio. Qual o preço da gasolina? Não sei, não me interessa, eu tenho dinheiro. Tá vendo essa rua? Não tem ninguém. Eu gosto mesmo disso. Eu gosto que fique mais caro, porque só eu ando aqui, que deixa esses arrombados aí se virar, porque eu tenho dinheiro. Cara, e ainda vem uma pessoa dessa, né, participar de eventos políticos, de, enfim, determinados candidatos da extrema-direita e dizer, eu tô aqui defendendo o direito do povo trabalhar. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, entendam que existe uma diferença muito grande em como essas classes estão lidando com a pandemia. Nós temos uma classe dominante, rica, empresarial, que não está nem aí para os seus trabalhadores. Quando você vê uma carreata, já começou errado, carreata pedindo retorno para abertura do comércio para o pessoal trabalhar, para o povo trabalhar. O povo mal tem carro, gente. E você pega essa carreata e você vai ver os carros lá de luxo, enfim, caríssimos, de donos de grandes empresas, de mega empresas, que estão lá defendendo o direito de explorar a mão de obra desse pessoal, que vai voltar a trabalhar sem a segurança de que não vai se contaminar. Eu estou aqui prestando atenção em vocês. Eu só vou contar uma história muito rápida. Quando eu morei na Califórnia, há 25 anos atrás, 23 anos, enfim, eu fiz parte de um grupo de jovens da América Latina e da Europa que estavam fazendo intercâmbio lá na Califórnia, na região de Sacramento, que é a capital da Califórnia, enfim. E nós tínhamos uns passeios, umas atividades em conjunto. Os participantes do grupo, né, do intercâmbio e com seus anfitriões, suas anfitriãs. E eu me lembro que no primeiro passeio que nós fizemos a um parque lá, chamado Yosemite National Park, um parque muito bonito, e havia os europeus, os jovens europeus, tinham belgas, alemães, italianos, suíços, a gente lá fazendo amizade, conversando. Aí
dois belgas me perguntaram: tudo bem, você é brasileiro? Explique pra gente por que o índio foi assassinado. Naquele dia em diante, eu não sei se vocês se lembram, 20 e tantos anos atrás, um índio foi assassinado em Brasília. Sim. E atearam fogo nele. Se eu não me engano, o nome dele é Galdino, né? Isso. É Galdino. Índio Galdino. Isso, ele foi. Eu viajei naquela época, o processo ainda estava rolando. Filhos da classe média alta de Brasília, um deles, filhos de gente com cargo na área jurídica grande. Eu fiquei no chão, porque eu não tinha resposta para dizer a eles o que falar e explicar por que gente da nossa idade na época passou de carro e tocou gasolina, querosene, acendeu um fósforo e tocou fogo num índio. Eu fiquei assim, gaguejando, mas aquilo me mexeu tão profundamente que a gente fica, não com vergonha alheia. Eu detesto essa frase, vergonha alheia, entendeu? Não existe vergonha alheia, não. Existe vergonha, existe falta de caráter, outra coisa. E voltando para concluir, que eu disse, meu Deus, eu realmente preciso entender mais, ler mais sobre o Brasil. Claro, eu sou brasileiro, eu sou defensor do nosso país. O fato de eu estar incomodado com essa falta de empatia entre nós não quer dizer que eu vá abandonar o país, qualquer coisa disso, não é isso não. Mas a gente precisa se entender. E aí você vai tentando costurar, vocês dois que são apaixonados por história, tentando costurar para entender por que é que nós nos tornamos um país, por exemplo, que tem um babaca que lá na última Copa, ele é até aqui do Nordeste, não me lembro mais qual o estado, que na Copa da Rússia, né, chegou lá e se juntou com os amigos e com aquela moça lá de Moscou, sei lá de onde, e dizendo palavrões, e a moça sorrindo, achando que os brasileiros, gente boa, estavam dizendo: oi, que massa, você é legal, a gente está aqui no seu país, a gente quer te dar um abraço, que coisa boa, estamos confraternizando futebol. Não, estavam dizendo palavrões. E eu me recordo que eu acompanhei esse caso, tinha gente defendendo, gente, que bobagem, foi só uma brincadeirinha. E eu respondi a uma pessoa, acho que no Facebook, dizendo: brincadeirinha não, e contei essa história. Eu disse: olha, pode até acontecer com algum jovem inglês, alemão, francês, acontecer uma coisa dessa, mas eles têm leis, e eles aplicam. Você não pode sair humilhando assim as pessoas, não. E aqui não quero dizer que os outros países são melhores do que a gente, não. Claro. Não é? Todos nós sabemos a situação, vocês não sabem muito bem. Tem gente escrota em tudo quanto é canto, né, bicho? Exatamente. Ah, é? Então tá. Bom, vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores, queridos colegas. Espero que vocês tenham separado aí as nossas falas, né? Sim. Para você que está nos ouvindo e você gostaria, né, de interagir conosco, é simples e fácil. Entre nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook ou Twitter, e interaja com a gente dando sua opinião sobre o tema do podcast que está lá postado, né? Com certeza nós vamos ler e debater o seu podcast aqui ao longo da nossa gravação. Então, meus queridos amigos, o que foi que vocês selecionaram aí pra gente hoje? Vou aqui com um comentário de Isa Araújo, 6022. A Isa, ela comentou o seguinte: o Brasil é um local com diversas culturas, etnias, religiões e extensa população. Na contemporaneidade, o egocentrismo se tornou uma barreira para uma sociedade solidária. Dessa forma, é notório que se impor ao lugar do outro, ajudar e alimentar os que não têm condições, lamentavelmente, está na realidade de minoria das pessoas, desde que o dinheiro começou a definir o ser humano e, ao mesmo tempo, excluí-lo socialmente. Isa, eu acho que ela acertou no ponto em que nós estávamos comentando. Desde o início, o professor Márcio comentou, principalmente, sobre essa questão do Brasil ser um país multicultural. E
muitas vezes, infelizmente, por questões principalmente financeiras, as pessoas acabam se distanciando umas das outras. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós vemos atitudes de solidariedade e empatia, como comentado pelo professor Pablo, entre as pessoas que têm condições financeiras maiores do que pessoas mais humildes, essa empatia entre as pessoas mais ricas vem e vão como apagar de uma lâmpada, ali um clique. A pessoa ali está, eu estou realmente no lugar daquela outra pessoa, e 30 segundos depois já está detonando uma outra pessoa que está na mesma situação que o outro. Uma situação complicada, por exemplo, de dificuldade financeira. E no Brasil, infelizmente, está ocorrendo isso, que as pessoas elas estão cada vez mais se distanciando dessa questão de solidariedade. E a empatia que pode ocorrer entre uma pessoa e outra, eu acredito que, infelizmente, essa daí está praticamente extinta em nosso país. Nosso país não tem, as pessoas não têm empatia uma com a outra, porque empatia é você ver aquela situação múltiplas vezes e manter o seu ponto de vista, e não ser empático com determinada pessoa pela cor do seu cabelo ou a tonalidade dos seus olhos. Eu vou ler aqui o comentário de... Bom, ele assina assim, @Gusta, com 3 A's, Soares, com 2 S, Gusta Soares. Ele diz o seguinte: uma escola que forma o indivíduo cognitivamente, como também emocionalmente. Combater também a ótica do consumismo que os indivíduos possuem, que acaba objetificando as pessoas. Obviamente que não são coisas simples, mas já é um bom começo. Agradecendo a Gusta Soares pela participação, eu quero dizer, sim, eu concordo com ele, mas eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção. Vamos parar de colocar na escola tarefas que não são dela, tá? As emoções, os pais cuidam das emoções de seus filhos, tá? Quem coloca um filho na escola também tem que criar nele esse sentimento, como você falou, Kleber, de senso ético, de respeito, de empatia. Escola, lógico, a gente aprende muitas coisas ligadas aos aspectos emocionais, né? Como cooperação, amizade, solidariedade, não fazer tarefas juntos, desenvolver esses aspectos. Mas é só isso que eu me incomodo bastante quando algumas pessoas ficam colocando para a escola, certo, tarefas que não são dela. Eu vou fazer a leitura aqui de um comentário da seguidora Rafaela Silva. Né? Ela falou o seguinte: acho que daria para argumentar sobre o filme O Poço, porque remete muito sobre a solidariedade. Kleber tá aqui que não me deixa mentir. Nós já fizemos um podcast sobre O Poço. Foi uma minipédia, não foi nesse aspecto mais contemporâneo, foi uma análise mais da história, da sociologia, da filosofia, não é? Utilizando o Poço como pano de fundo. Mas eu concordo com você, eu acredito que o Poço ele fala sobre essa questão da solidariedade, mas não somente da solidariedade, né? Ele fala muito também sobre desigualdade, sobre o fato de as pessoas elas não se sentirem fazendo parte de um grupo, de uma coletividade, e a partir dessa noção, essas pessoas lutarem por direitos melhores, lutarem enfim, por questões melhores, né? E principalmente aquela coisa, o Poço ele faz com que você constantemente inverta de posição, né? Talvez nesse aspecto ainda fique mais parecido com o que a gente está falando. É mais fácil você ser solidário quando você está na parte de baixo. É mais difícil você ser solidário quando você está na parte de cima. Né? Então é mais fácil, vamos dizer assim, você pensar: poxa, precisamos racionar comida, quando você está no andar de baixo. Quando você está no andar de cima, será que você pensa: poxa, vou racionar comida porque o cara ali embaixo ele vai passar fome do mesmo jeito que eu passei?
Então, uma reflexão interessantíssima, não é, que o Poço vai trazer. A empatia e a solidariedade, nesse contexto em que a gente vive, meio que depende do lugar onde você está. E se para você depende do lugar que você está, então você não tem nem empatia nem solidariedade. Porque é justamente a lógica da solidariedade e da empatia é quebrar essa ideia de que, poxa, eu só preciso ser empático se eu preciso. Se eu não preciso, eu não vou ser empático, né? Então essa necessidade ou essa coisa de ter algo em troca para você ser solidário é algo que a crítica do Poço vai direto no ponto. Ok. Temos outro comentário aqui, porque tivemos muitos comentários, realmente foram muitos e infelizmente alguns vão ser, não vai dar para falar todos, mas um aqui também que me chamou a atenção foi o comentário de Thaís _Ferreira. Ser solidário e empático é pensar além de si mesmo. É ser grato por ter uma casa, comida e um salário garantido, mas lembrar, se colocar no lugar de quem não tem, muitas vezes, nem o que comer em casa. É estender a mão para ajudar, com aquilo que podemos, com apoio. É preciso ver o mundo por outros olhos, ver a dificuldade do outro e não apenas a nossa. Essa epidemia está nos fazendo refletir sobre várias coisas. A solidariedade e a empatia devem ser os valores mais fortalecidos nesses tempos assim difíceis. A Thaís, ela aborda aqui sobre essa questão também da pessoa se colocar no lugar do outro. Nesse caso, principalmente da empatia. A solidariedade, acredito que é algo que se torna muito mais prático para a pessoa na nossa sociedade. Já a questão da empatia, essa realmente é muito mais complicada, porque como já batido, infelizmente, nesse podcast, a gente infelizmente está batendo nisso, o brasileiro ele não está mais se colocando no lugar do outro. O ódio, muitas vezes, acaba provocando, criando uma barreira, que a pessoa não consegue passar além daquilo. Eu vou doar para aquela outra pessoa porque está na moda fazer aquela doação, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu não vou me colocar no lugar daquela pessoa. A pessoa acaba, muitas vezes, se distanciando daquele indivíduo, daquela situação em que aquela outra pessoa está passando. E muitas vezes a sua solidariedade se resume àquela pequena doação naquele momento. Mas e o restante do ano? Será que no restante do ano aquela pessoa ela vai ter o sustento para sobreviver? É verdade. Dá para ler mais um? Dá sim. Mande brasa. Pois bem, agora eu vou ler o comentário de @Paula_Ribeiro_sistêmica, que ela diz o seguinte, é bem curtinho: a solidariedade e a empatia são aspectos da essência do ser humano, mas são influenciados pela cultura de pertencimento, sem dúvida nenhuma. Paulo, concordo com você, sim. Quando a gente sabe de onde com quem, de que maneira fomos criados, em que comunidade, né, a que pertencemos, a gente se fortalece, não é? E fica mais, vamos dizer assim, seguro de si, mas lógico, aprende também a entender que o outro também tem o direito de existir. Perfeito, então eu só vou finalizar aqui com uma última fala da Arizona Almada, @Arizona Almada, que escreveu o seguinte: desigualdade social é a falta de empatia. E aí, queridos? Ela colocou aqui, a desigualdade social é a falta de empatia. E de fato, eu particularmente concordo, porque quando a gente estabelece a desigualdade social como parâmetro para as relações humanas em nossa sociedade, a gente está sendo antipático, a gente não está sendo empático. Exatamente. A gente não quer saber da fome do outro, né? Eu falei aqui no editorial que o Betinho costumava dizer, né, que a fome tem pressa. E de fato, a fome tem pressa, a fome ela não chega e você diz, espera um pouquinho aqui
que a gente vai negociar com o patrão. Não, a fome tem pressa, a fome chega, a fome quer ser, enfim, resolvida. Então a gente precisa... essa desigualdade social e a manutenção dessa desigualdade social, elas são de fato, eu concordo com Arizona Almada, né? É a base da falta de empatia, a desigualdade social. Bom, queria agradecer a todos vocês que colaboraram conosco aqui, tá? Eu só queria fazer uma menção honrosa que era para ter feito na gravação anterior. A nossa apoiadora, Cibele Schneider, né? Ela falou com a gente lá no Instagram, Márcio. Você que gosta aí quando os apoiadores entram em contato com a gente, né? Ela mandou uma mensagem pra gente, ela colocou: obrigada por preencherem meus dias de trabalho remoto com conteúdos tão ricos. Um grande abraço aí, Cibele Schneider, pelo recado. Arrasou, Cibele! Se você tá feliz com que a gente tá aí com vocês, eu já vou dormir bem melhor hoje, viu? Conta com a gente! Um abraço, Cibele Schneider. Tudo de bom pra você. Espero que você esteja ouvindo a gente hoje para receber esse abraço aí que nós enviamos para você. Pinga Fogo, do Márcio. Márcio Fabiano, Pinga Fogo. Claro! Eu preparei esse pinga-fogo desde que a gente decidiu o tema. Kleber Carvalho, meu querido socialista, trotskista, comunista, né? O esquerdista mais doce que eu conheço. Me diga uma coisa, Kleber, você está no saguão de um aeroporto de Petrolina esperando o voo para Recife, sozinho. Tem 3 pessoas em seu entorno. Um roqueiro pesado como você, um amante da música erudita e um que adora música sertaneja. Vocês começam a puxar assunto. Qual deles você se torna amigo nas redes sociais? Bem, aí vai depender da conversa, porque muitas vezes tem alguns pessoas da música, digamos, música erudita que tem um pensamento meio Brasil acima de tudo, Deus acima de não sei o quê, por aí vai. Tem roqueiro também que está indo nessa mesma água aí, ou seja, eu vou analisar a conversa, porque a pessoa se tornar amigo de uma pessoa que depois você vai ter dor de cabeça, porque vai ter que ficar tentando convencer ela de que a vida das pessoas importa, fazer auxílio governamental no momento de crise não é entregar esmola, é só mesmo repassar o dinheiro de impostos para as pessoas. Muitas vezes tentar fazer com que as pessoas coloquem isso na cabeça dá um certo trabalho. Eu, ultimamente, não estou muito com essa paciência mais, não. A gente tem que selecionar bem as amizades, né? Eu queria fazer um pinga-fogozinho para Márcio. Mande. Com um fato que eu vi hoje no Twitter, e depois eu até pesquisei e fiquei sabendo que realmente está ocorrendo. Aquele apresentador, acho que vocês conhecem o apresentador Siqueira Júnior. Infelizmente, aquele apresentador, matar maconheiro, matar vagabundo, coronavírus, frescura, tem que voltar para trabalhar, é mentira. E ele hoje foi, saiu o resultado, e o resultado definitivo que ele realmente está com coronavírus, e o estado dele se agravou. Isso. Acho que, se não me engano, ele é grupo de risco, ele fez cirurgia, e com isso, além da idade da cirurgia, ele é grupo de risco nessa situação, risco altíssimo, e a saúde dele se agravou hoje. E aí eu faço uma pergunta, que até se o professor Pablo também quiser entrar aí, pode comentar. Eu faço essa pergunta porque eu vi nos Twitters. Como essa pessoa em que defende tanto ódio contra as pessoas, nós devemos ter empatia com ele nesse momento de problema com a saúde dele? Kleber, Pablo, me permita responder rapidamente. Eu acompanhei, eu não vejo o programa dele, eu acho que eu vi uma vez, mas sei quem é, acompanhei isso tudo, né? A gente tá ligado nas coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, Kleber, na hora que eu li a notícia da situação dele, eu me lembrei dos meus avós maternos. Sei que fica arrepiado. Palavra tem força. Podem me julgar. Palavra tem força. Com certeza, com certeza. E, assim, isso é um dos grandes exemplos de falta de empatia
o que ele fez, né? Porque diante do caos acontecendo, diante das primeiras mortes que foram noticiadas, ele fez brincadeira, fez chacota, usou o programa dele para fazer uma propaganda para o presidente, dizendo que, como todo mundo já sabe, né, o presidente defende a ideia de que essa é apenas uma gripezinha e que não é necessário ter tanto alvoroço, que é uma histeria coletiva. E ele tripudiou, né? Ele fez brincadeira, jogou a vida de muita gente na lata do lixo, sendo aquilo que ele é, né? Um cômico, porque ele não é jornalista, ele não é apresentador, ele é um cômico. Ele usa o seu espaço ali para fazer comédia. E agora ele com isso, assim, eu não desejo mal para ele não, de coração. Eu desejo que ele se recupere. Eu desejo que ele, diante dessa recuperação, ele mude a cabeça dele e passe a entender o tanto que as pessoas sofrem. Porque o tipo de programa dele, que ele apresenta, né, um programa policial, um programa com apelo popular, é um programa que boa parte da classe trabalhadora assiste. Aquele cara fala para milhares e milhares de pessoas que são pessoas assalariadas, que ganham salário mínimo, que estão na lida diária constantemente. E tem no programa dele uma espécie de desafogo, vamos dizer assim. E, enfim, eu espero que ele ponha a mão na consciência e entenda que o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer pessoa. O coronavírus, a despeito do que muitos bolsonaristas tentam levantar, ele não escolhe ideologia, gente. O coronavírus, ele não faz seleção ideológica. Ele pega o liberal e o comunista, o social-democrata ou o anarcocapitalista. Ele pega todo mundo, tá? Então a gente precisa pensar um pouco mais no coletivo e ser empáticos. A empatia ela existe principalmente no momento em que você que tem voz e tem um canal de comunicação e fala para várias pessoas, você tem que ter em mente que o que você falar vai influenciar na vida dessas pessoas. E a partir desse momento, você tem que dizer, bom, o que é que eu posso fazer que pode contribuir positivamente com essas pessoas? Isso é um pensamento empático. Isso é ser solidário. Ser solidário não é materialmente você pegar coisas e dar para pessoas necessitadas. Ser solidário é você pensar, poxa, tem pessoas passando fome. Eu tenho um Instagram onde eu posto fotos de comida. Como é que eu posso fazer para que esse tipo de postagem não acabe ferindo enfim, essa pessoa, não é? Ainda que seja do ponto de vista visual. Enfim, e aí eu vou lembrar uma coisa, Márcio, não sei se você tem opinião formada sobre esse assunto. Kleber com certeza deve ter visto alguma coisa sobre o Instagram da menina Pugliese, não é? Que ela resolveu fazer uma festa, convidar pessoas, porque ela já estava imune e ela podia, e ela convidou pessoas e deu festa. Eu soube dessa história mediante minha esposa, né, Dona Lídia Verônica me contou essa história, e depois eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto. Por ela estar imune, digamos assim, né, por já ter tido o vírus, ela simplesmente resolveu fazer uma festa com esse pessoal. Sendo que ela é uma das, vamos dizer assim, produtoras de conteúdo, não sei nem que tipo de conteúdo é esse que ela produz, com muita visibilidade. E essa visibilidade é fundamental, porque tem gente que está em casa e está vendo as postagens dela. E ela fez esse tipo de coisa. Eu achei isso um dos maiores exemplos de falta de empatia que alguém poderia utilizar, né, dessas pessoas aí que têm perfis em Instagram. Pablo, você sabe que, bom, a Gabriela Pugliese, ela saiu do Instagram, né? Porque quando você desativa sua conta, você, por exemplo, ela perdeu quase 200 mil seguidores em 2, 3 dias. Quando você desativa sua conta, você fica offline, mas se você decidir retornar a conta, você permanece com aquele número de seguidores, certo? Então ela, para não perder mais, porque ela já tinha inclusive perdido os contratos dela, eram 6 ou 7, no valor de R$200 mil por mês os contratos, que as empresas disseram que não queriam, lógico, estar com as marcas associadas a ela. Hoje eu quero deixar a resposta. Uma pessoa nessa situação que pega um celular, convida os amigos para uma festa, sabendo que em Manaus
certo? Em Manaus, brasileiros como nós já não estão mais tendo como se internar, estão esperando de ambulância, porque as mães não estão podendo ir aos velórios dos filhos com Covid. Uma pessoa que pega um celular e diz assim, foda-se a vida, e vai tomar gin importado, interrogação, é isso. É só comentar aqui que a Cibele Schneider, ela entrou aqui na live, no YouTube, e ela comentou, ai, queridos, vocês são demais. Oi, Cibele. Atrasadinha aqui na live. Tudo bem? Muito legal poder associar as vozes aos rostos. Imaginava todos diferentes. Eita, Cibele, sério? Bom, eu sou mais bonito, tá? Pablo tá com a camisa do Batman e Kleber é bonitinho. Um abraço pra você, Cibele. Valeu, Cibele. Muito obrigado aí, viu? Valeu, Cibele. Muito bom recebê-la aqui. Dicas culturais. Isso é Por isso que bacana. eu gosto, né, Pablo, de interagir com nossos seguidores e seguidoras. Fica bacana demais. Quebra Claro. o assunto pesado, a gente já termina com leveza. Claro, claro. Bem-vinda, Cibele. E você chegou no momento em que a gente vai para as nossas indicações, galera. E aí, o que vocês querem sugerir para que os nossos ouvintes eles tenham acesso aí, eles façam nesses dias de confinamento, de isolamento social, inclusive para aqueles que, por questões de trabalho, não podem, né, ficar confinados, não podem ficar isolados. Eu vou dar uma sugestão aqui básica, tá? É um livro do Leandro Carnal, vou até mostrar aqui para quem está nos assistindo na live. É o livro Pecar e Perdoar, né, que o Leandro Carnal lançou. Não é um livro de história, apesar do Leandro Carnal ser historiador e apesar de nós termos uma série de referências aqui da história, mas é um livro filosófico, é um livro que reflete um pouco sobre essa coisa do pecar e do perdoar na sociedade contemporânea, nessa sociedade, enfim, que é cristã e que nutre valores cristãos, mas que tem toda uma série de outras, enfim, inferências que nos fazem ora enxergar nos outros o inferno, ora enxergar nos outros o céu, né? Mas nunca olhar para nós mesmos e entendermos que nós também somos pessoas falhas e que cometemos uma série de erros. E a indicação, eu vou indicar uma música batidíssima, né? Que fala um pouco sobre união, que é Imagine, minha gente. Por favor, eu estava escutando esses dias aqui, reescutando, né, de novo Imagine, e lendo mais uma vez a letra de Imagine. Gente, imagine, não é, se nós nos uníssemos daquela forma. Imaginemos se nós tivéssemos uma sensação de unidade, como o Lennon apresenta ali naquela música, não é? Fica aí a reflexão para todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, eu quero hoje indicar um poeta desses tempos aí, para poder aliviar de tanta coisa pesada. Eu estou relendo muita poesia e quero indicar aí, em homenagem a Cibele. Se você não conhece, procure ler, conhecer, comprar, guardar no seu coração o grande poeta português Fernando Pessoa, considerado o maior autor em língua portuguesa. Ele tem um poema sem título que diz assim: hoje que a tarde é calma e o céu tranquilo, quero considerar-me e ver aquilo que sou, e aquilo que sou, o que é que tem. É um poema bem extenso, tem esse início, mas que faz a gente refletir muito, né, a respeito do tema de empatia e solidariedade. Fernando Pessoa. Eu vou hoje indicar músicas. Hoje estou ouvindo bastante Legião Urbana. Vou indicar um álbum inteiro, o álbum Descobrimento do Brasil, porque para mim eu acho que é um dos melhores álbuns do Legião Vamos celebrar Urbana. a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Perfeição, perfeição. A música Perfeição, a pessoa vai escutar, veja a letra e você vai ter, digamos, uma pequena síntese do que nós discutimos aqui nesse podcast. E também vou indicar uma música que não é do Legião Urbana, mas eu acho que é uma música que todos que estão ouvindo esse podcast e assistindo essa live
já ouviram alguma vez na vida, que é a música de Louis Armstrong, Once a Wonderful World. Oh, A letra é belíssima, para a pessoa relaxar. Vamos imaginar um mundo bonito, um mundo que vai estar sendo um mundo perfeito para as pessoas, depois da Revolução Comunista e da tomada de poder e do controle da classe proletária. estava indo tão bem, Kleber. Eu já ia te mandar um coração. Manda uma foice e um martelo, melhor. Não, para você eu mando meu coração, querido. Então, queridos, aqui no final dessa gravação a gente ainda tem que deixar claro o seguinte: ao final dessa transmissão nós teremos disponível o link para a nossa playlist do episódio. Como é que vai se chamar essa playlist, hein, gente? Já deixei as duas músicas, Perfeição e Once a Wonderful World. Qual o nome da nossa Se playlist? quiser mais uma outra, o nome da nossa playlist... Pablo, já coloque as minhas aí. Cálice, mas eu quero que você coloque na versão de Pete, a roqueira baiana, e em homenagem a John Lennon e a Kleber, eu também queria que você colocasse Hey Jude, dos Beatles. Beleza, mas vocês vão me mandar isso no grupo lá, minha gente, senão eu esqueço. Mando. Não Mas vou mandar no grupo, não. Kleber, pelo amor de Deus, qual o nome da playlist? Deixa eu ver, um nome pequeno, curto. Agora pegou. Alguma coisa que com solidariedade, com empatia. Bota assim, e aí, tudo bem? Não bote e daí. Bote e aí, tudo bem? E aí, tudo bem. Pronto, pode ser, vamos lá. Nossa Pronto, playlist E aí, tudo bem? Uma playlist dedicada a esse episódio, que é um episódio sobre solidariedade e empatia na nossa sociedade. Então, gente, chegamos ao final de mais uma gravação aqui do nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, estar acompanhado aqui dos nossos apoiadores. Um abraço especial para a Cibele Schneider, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. E no 3, vamos dar um tchauzinho, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!